Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo eu tenho, como vocês sabem, o Bernardo Coimbra. Fragoso, tudo bem, meu amigo? Tudo bem? E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo, que hoje a gente está fazendo online por um motivo especial. A gente está recebendo um convidado diretamente dos Estados Unidos, de Orlando, uma das terras fora daqui do Brasil que mais tem brasileiro, e ele está representando muito bem a gente lá, Alexandre Galo, treinador, dirigente de futebol, passagem pela seleção brasileira de base, passagem pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, recentemente estava no Botafogo da Paraíba como CEO. Galo, obrigado aí pela presença com a gente, meu amigo. Não, obrigado a você pelo convite, é sempre um prazer. Muito obrigado por me dar essa possibilidade de falar um pouquinho de futebol. É sempre bom. Obrigado a vocês. Galo, já dei um spoiler, né? Falei que você está aí nos Estados Unidos, em Orlando. Queria te perguntar o que que você está fazendo aí, como é que está a sua vida, como é que é seu dia a dia aí, afastado do futebol brasileiro, mas às vezes não afastado do futebol em geral. Eu vi que você recebeu, inclusive, você teve com alguns amigos seus de CBF, dos tempos de seleção brasileira, por aí também recentemente, né? Então, na verdade, é um período, né, que eu estou passando aqui novamente. Já desde 2014 tenho uma propriedade aqui, então tô sempre vindo para cá nessas interfases aí do futebol. O futebol, ele traz essa possibilidade de você, às vezes, ficar em alguns momentos mais tranquilo, e esse foi um período que eu escolhi também para vir para cá. Mas é claro, fazendo contatos, conversando com as pessoas, como eu tive lá no... O Bruno Costa trabalhou comigo na época que eu estava na seleção, e fui visitar o novo escritório da CBF para assuntos e negócios da Copa do Mundo ano que vem. Então eu tive essa possibilidade de estar lá com ele, conheci todo o escritório, enfim, é sempre bacana. São relações ao futebol, ele como a vida, ele é feito de relações, e eu sigo fazendo também por aqui. E como é que tá esse escritório da CBF? Você foi lá, como é que você pode dizer pra gente? Ela é bem bacana. Eu acho que é uma situação bastante inteligente, até porque quando você tem a Copa do Mundo, né, aparece uma quantidade de negócios para a confederação. É uma gama de negócios muito grande, o evento é gigantesco, realmente, é um negócio muito grande. E o Brasil, ele tem todo um contexto, né, são 27 federações praticamente, então é muita coisa que acaba acontecendo, enfim. Então, eu acho inteligente da parte do presidente essa formatação de um escritório local há 6, 7 meses antes do evento. Acho que o CBF acertou nisso aí. Legal. E agora falando mais sobre você especificamente, esse período que você está aí nos Estados Unidos, então é um período sabático, mas nem tanto ali, tentando descansar um pouquinho a cabeça desse futebol brasileiro, que é uma loucura, que a gente está aqui envolvido, mas ao mesmo tempo também sempre mantendo essas relações, esse networking. Sem dúvida, isso faz parte do futebol, né? Essas fases, né? Você acaba tendo um tempo para poder seguir estudando cada vez mais. Eu vim me preparando muito para a questão da gestão no futebol. Desde quando eu passei pela seleção, fiz vários cursos, continuo fazendo ainda. E eu acho que o grande trabalho do futebol, como é o da vida, é você estar sempre se organizando para ser cada vez melhor, né? Eu não quero estar em nenhum lugar em função do meu currículo como atleta, do meu currículo como treinador e depois como executivo. Enfim, eu quero estar no lugar e estar preparado cada vez mais para poder seguir aprendendo também, mas evoluindo dentro das novas facetas que o futebol sempre vem apresentando para todo mundo. Legal, legal. Já vou abrir aqui para o meu amigo Bernardo, só para fazer a última já para fechar. Você tem, como você falou, você tem um passado como treinador, também um passado como dirigente. Recentemente você teve uma passagem marcante como coordenador técnico do Santos. Teve também essa experiência como CEO lá do Botafogo da Paraíba. Como é que você está se definindo, cara, enquanto profissional? Assim, o que é que você está pensando para sua carreira atualmente? Então, João, eu trilhei um caminho natural do futebol, né? Eu fui um atleta, depois fui auxiliar técnico, fui treinador. Depois da seleção, foram 2 anos e meio como coordenador geral das categorias de base e técnico também da Olímpica. Eu acumulei duas funções. Uhum. Eu gostei muito da questão da gestão. Depois fui para o Atlético Mineiro, combinou com o Santos aí nesses últimos um ano e meio, né, até início desse ano, aqui até janeiro desse ano. E depois recebi uma proposta para ser CEO, mas também fazendo parte do equity do Botafogo da Paraíba. Então Uhum. era uma coisa que eu sempre sonhei, e também participar como proprietário de um clube, né? Realmente fazer o futebol da maneira que a gente sempre pensou. E acabou que no meio do ano eu acabei fazendo um acordo com o acionista majoritário, com outros sócios também fizeram, e a gente acabou se acertando. Então por isso que eu acabei vindo para cá. Mas eu acho que foi uma coisa muito natural.
não tem muito segredo. Eu hoje me qualifico como um gestor de futebol, nas funções como executivo e também como CEO, porque vim me preparando para essa questão, né? E é muito bom ter passado no aspecto como treinador para justamente entender qual que é essa relação num outro posto. Então, eu tenho certeza que eu facilito muito a vida dos treinadores, eu tenho certeza que facilitei a vida do Carille no acesso nosso do ano passado do Santos. Fomos campeões da Série B com muita dificuldade. O Aguirre e os outros treinadores todos que eu trabalhei também, na época, Oswaldo Oliveira, Thiago Largue, enfim, todos eles foram peças que também me ensinaram algumas coisas importantes, mas toda essa experiência que eu tive, não só como atleta, como auxiliar, como treinador, elas me conduziram para esse momento agora. É um momento que eu quero seguir. Eu acho que foi toda uma trajetória bem tranquila, um passo à frente de cada vez, até chegar a essa função como CEO hoje, né? Ou como um executivo, ou como um diretor de futebol. Legal, legal. Então, como treinador agora já tá de bom tamanho, né? Eu acho que assim, eu gosto muito, né? A gente gosta muito da questão do campo. Eu acho que o futebol brasileiro está passando os treinadores brasileiros e fiquei muito feliz com a conquista do Felipe Luiz das duas competições. É um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um pouco. Nós trabalhamos nas Copas da Copa das Confederações em 13, na Copa do Mundo em 14. Eu fazia parte da comissão do Filipão como observador técnico e tive a possibilidade de conhecê-lo. É um cara muito sério, muito preparado, que estuda muito, que se dedica muito. Eu acho que talvez possa ser um norte dos treinadores brasileiros para esse momento que todos estão vivendo, de uma baixa muito grande. E a gente entende, eu acho que é um momento, mas ele está sendo uma porta que pode se abrir novamente para o futebol brasileiro. É um futebol mais vencedor em todas as categorias, em todos os lugares do mundo. O único que venceu absolutamente tudo é o Brasil, com treinadores brasileiros. Eu achei a escolha do presidente da CBF bastante aceitável, um cara grande, maior do que o momento de fragilidade que existia no futebol brasileiro. Então, eu torço muito para que dê certo o Pontelotti também, mas eu acho que nós precisamos novamente criar uma nova casta de bons treinadores para também voltar a ter o que tinha na época, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar no Japão, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, e tinham comigo lá 3, 4 brasileiros, sempre tiveram. E agora a gente não tem mais isso, né? Hoje o treinador brasileiro ele está deixado um pouquinho de lado, mas espero que com as conquistas aí, torcendo muito para o Felipe e para outros mais aí, como o Rogério Ceni também, que é um grande treinador, tem feito um grande trabalho, possa ajudar a voltar essa questão dos treinadores brasileiros. Legal, legal. O Felipe Luiz ontem citou um treinador também, o Rafael Guanais, do Mirassol, né? Também é um nome aí que tem vindo bem. O Felipe Luiz, inclusive, falou, cara, eu estava lá no jogo do Flamengo, na coletiva dele depois, e ele falou, cara, eu copio muitos treinadores brasileiros, mas um que não dá para copiar de jeito nenhum é o Rafael, assim, o trabalho dele é muito único, muito particular, tem muitas nuances, muitas características ali que só ele consegue exercer no time dele do Mirassol. Então, aproveitando esse embalo aí que você falou dos técnicos brasileiros, só para não deixar de citar também, pode ser um cara muito interessante aí no futuro do futebol nacional Sim. também, né? Fazendo um grande trabalho, né? O Mirassol é um case bastante importante para todo mundo em função de uma operação que deu muito certo. Eu me lembro, acho que 2017 ou 2018, se não me engano, o Mirassol fez um gol aos 47 do segundo tempo contra a Linense. Eu lembro desse jogo, ele cairia para a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Passados 7 anos, ele está aí às vésperas de disputar uma Libertadores. Então, assim, é um case. O Juninho, o presidente, todo o entorno do Mirassol muito organizado e como hoje é o Flamengo, como é o Palmeiras, né? Clubes que se organizaram. O futebol eu entendo que ele é superavitário em qualquer momento, é só ter uma responsabilidade fiscal grande, entender o momento que você está, não dar o passo maior que a perna. Então, acho que o Mirassol realmente é um lugar de se espelhar. Legal, legal. Bernardão? O Galo, eu queria falar um pouco da sua passagem pelo Botafogo. É, entender como é que era o seu trabalho lá, como é que funcionava, como é que você viu toda a situação. O Botafogo é um clube que disputa, tem calendário, né? Mas disputa a Série C, Sim. enfim. O Campeonato Paraibano é um campeonato deficitário, né? Não tem aquela. Os olhos não estão voltados para o Campeonato Paraibano. Então, eu queria que você falasse como é que foi essa sua passagem pelo Botafogo da Paraíba. O que que você enxerga que pode melhorar, não só no futebol paraibano, mas no próprio Botafogo? Como é que você viu e os problemas que tem do futebol do estado da Paraíba?
Bom, na verdade, eu fui, como falei para vocês, fazendo parte do Equity, eram 5 sócios, e começamos um trabalho, tem um centro de treinamento com 9 hectares dentro da cidade, praticamente, o único estado do Brasil que tem praticamente um time só. Então, assim, muitos atrativos, uma cidade que eu gostei bastante, e nós começamos uma reforma muito grande no CT, inicialmente iríamos tentar uma parceria grande com o governo, uma PPP com o estádio, que é muito bacana, bem organizado. E aí a gente viveu a Série C, na verdade eu não diretamente, mas principalmente o Fausto, que era o executivo do clube, né, que acabou montando junto com os treinadores que passaram aqui, no caso o Antônio Carlos, depois o próprio Márcio Fernandes. Então eu deixei o futebol um pouquinho de lado para vivenciar um pouquinho mais a questão da estruturação do clube, né? O clube praticamente ele sofria por não ter uma interface entre departamentos, uma série de questões que a gente tinha que organizar, e eu me voltei muito mais para essa questão estrutural do que do campo. E o clube não conseguiu a classificação entre os 8 da Série C, um elenco montado meio que em cima dessa pressa de uma necessidade de evolução, mas eu vejo com bons olhos, acho que lá é um bom lugar, ficou hoje na mão de um proprietário que é o Felipe, um cara de São Paulo, e torço para que dê tudo certo realmente. Foi em 13º, não foi, Botafogo? Sim, acho que sim, essa foi, eu já tinha saído antes, né, em julho, então foi, acho que é 13º, 12º, alguma coisa assim. E para você que é um cara que veio do campo e bola, foi jogador, foi volante, depois foi treinador, se preparou para essa área da gestão, como é que foi essa experiência de se tornar também um investidor? Que é uma coisa ainda, pode-se dizer nova, né, no futebol, de uns 5 anos para cá, talvez, que as SAFs começaram a surgir com maior frequência. Como é que foi essa experiência para você? Ela foi uma experiência legal, é uma experiência que eu queria viver, né? Queria ter essa intensidade de tentar fazer as coisas, por isso que eu fui como CEO também, porque queria fazer realmente um futebol da maneira que eu entendia que o clube poderia evoluir para isso. É uma cidade pujante, de muita evolução em termos de visitação no Brasil. Ano passado até me mostraram um dado lá bastante interessante, era a terceira cidade do Brasil com mais visitação, era São Paulo, Rio de Janeiro e João Pessoa, assim, uma coisa que me impressionou bastante, eu vi esse estudo. E aí a gente tem a possibilidade de você ter ali uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, 1 milhão de clientes que necessitavam de uma organização em termos de futebol, de um crescimento, de uma equipe talvez na Série B, que talvez seja o caminho mais fácil, né? E você estar na Série B é um tamanho bastante agradável. A Série B hoje é uma competição muito bacana. Então, fizemos um plano de negócios de 8 anos, e nos primeiros 4 era uma organização estrutural da equipe, e no segundo 4, no segundo bloco desse business plan seria talvez dar uma chegadinha na Série A aí, como todo mundo faz, mas é, são grandes as possibilidades. Eu acho que a grande maioria dos clubes no Brasil deve migrar para a SAF. Acho que esse modelo estatutário no Brasil, que existe aqui na Argentina, é um modelo que realmente não deu certo. É lógico que existem bons estatutários, né? A gente está vendo o Flamengo aí com uma organização muito grande, o próprio Palmeiras, mas eu acho que a SAF ela traz um outro movimento para a evolução do futebol, né? Hoje você vê na Europa praticamente todas as grandes equipes existem proprietários com um plano de negócios bem definido, então acho que o futebol brasileiro deve migrar para isso. E foi uma grande experiência, apesar de ter sido um pouco tempo, mas me dediquei muito, entendi muito o que é hoje uma SAF, os seus contratos, as suas possibilidades, estar parceiro das associações, então foi muito bom para mim. Ah, É você chegou. interessante isso Rapidinho, Bernardão, só para não perder Não, o claro. fio, é importante isso que o Galo falou, é legal de entrar nesse assunto, do modelo que a gente tem, dos modelos, na verdade, que a gente tem em vigor no futebol brasileiro, ou esse mais associativo, estatutário, ou os da SAF. Porque a gente tem exemplos de sucesso nos dois lados, né? De sucesso e de também insucessos nos dois lados, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial. Eu queria te perguntar por que que você acha que não funcionou? Se é talvez pela questão do modelo ou pelas pessoas que estão administrando esse modelo, porque, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que tem um modelo associativo, estatutário, mas que tem um organograma muito profissional também, né? E com o passar do tempo, ali nos últimos 15 anos, talvez, esse modelo foi evoluindo ainda mais, né? A gente vê.
Hoje em dia tem um coordenador técnico ali, e abaixo desse coordenador técnico tem alguns profissionais de várias áreas, no Palmeiras também. Por que você acha que não funcionou? Não, o Flamengo demorou 100 anos para chegar nisso, né? Eu acho que o grande mérito começou com o presidente Edmundo lá atrás, onde passou situações bem complicadas para se organizar, mas o Flamengo freou tudo que nisso tudo sempre foi a responsabilidade fiscal. O presidente entrava num clube associativo e não demandava da responsabilidade fiscal, que hoje já tem um pouco mais, mas eu acho que o Flamengo fez isso. O Flamengo freou tudo o que acontecia, uma vazão financeira gigantesca, porque é o clube na América do Sul com o maior número de associados em termos de torcedores. Então a quantidade do o que o Flamengo faz, ele realmente vende muito. Então ele teve que dar uma freada aí 3, 4 anos, batendo ali, cai, não cai, para se organizar fora, para depois levar esse modelo para dentro do campo. Hoje ele é extremamente potente. A potência do Flamengo hoje, nós tivemos, eu acabei vendendo os jogos do Botafogo da Paraíba para o Flamengo, um jogo no Maranhão, um jogo no Maracanã. E aí tive um contato muito grande com a direção do Flamengo, foram extremamente solícitos comigo. Então, assim, eles me deram números que eu vou te falar uma coisa sem medo de errar. Ninguém pega o Flamengo mais. O Flamengo tem números hoje financeiros que vai ficar inviável alguém chegar próximo do que ele tem hoje. Então, eu acho que é um clube que vai seguir aí tendo as conquistas cada vez mais dentro do futebol brasileiro. Se organizou de uma maneira incrível. Hoje eles estão tão à frente, muito à frente do restante do futebol brasileiro. Então, aí eu acho que tem dois caminhos que dá para a gente seguir. O primeiro caminho ainda é sobre essa questão dos modelos. O meu entendimento é de que, mais do que só os modelos, o sucesso ou o insucesso de um clube, do funcionamento de um clube, vai depender também de quem está fazendo a administração, quem está fazendo a gestão desse clube. Porque é isso. A linha da SAF traz profissionais que pensam mais com essa questão do profissionalismo ali, da responsabilidade financeira e tudo mais, e talvez no associativo, antigamente, né, nos últimos, sei lá, 20 anos, isso não acontecia. Esse meu entendimento, você acha que é correto ou tem alguma coisa por trás que é maior do que isso? Não, é correto. Eu acho que essa visão é realmente isso. O que acontece é que existem vários modelos de contratos de SAFs, né? Isso que os clubes têm que se atentar muito na construção dessa SAF, como vai ser feito. E o modelo do Brasil é 90-10, né? A associação sempre vai ter 10%. Mas o Flamengo é um case de um clube de estatutários que se organizou, que se fechou ali num grupo de diretoria que fez todo o trabalho. E o futebol ele é apaixonante porque ele é imprevisível. Mesmo que o Flamengo chegasse em todas essas finais e teria sido vice-campeão, não teria sido campeão, ele está no caminho certo. Não é o título que traz o caminho certo. O título, às vezes, esconde o caminho errado que está acontecendo. Esse é o grande problema. O Flamengo não, ele está no caminho certo e os títulos vêm em sequência, vêm atrás. Não é o título à frente e o caminho atrás. É o contrário. Criou-se um modelo onde a gestão financeira, onde a gestão técnica, onde a gestão de contratos, marketing, tudo se organizasse, e aí naturalmente o futebol, porque a bola pode bater na trave e não entrar, e pode bater na trave e entrar. A paixão do futebol está nisso, nessa imprevisibilidade. Mas a partir do momento que você se organiza, como se organizou o Palmeiras, como se organizou o Flamengo, é natural que os títulos venham naturalmente, sem força barra, sem nada demais. Tem um grande elenco, tem uma condição muito boa, tem um bom centro de treinamento, tem uma categoria de base organizada, então são todas marketing fantástico. Então, assim, eu acho que é isso, é se organizar e o título vem atrás. Não ter o título e pensar que tudo está certo, porque a gente já viveu essa história há muito tempo. Eu, particularmente, estou há 44 anos dentro do futebol, já vi, sem sair, vi muita coisa, mas estou muito feliz de ver times como o próprio Palmeiras, o Flamengo, Cruzeiro agora se organizando um pouco mais, o Atlético Mineiro passando altos e baixos, mas tendo uma SAF com bastante potencial financeiro para se organizar. Espero que o restante dos clubes brasileiros também possam migrar para isso, porque eu acho que é uma saída bastante interessante, desde que você tenha os dois modelos e a organização seja a máxima. Ou você tem o estatutário do modelo Palmeiras e Flamengo, ou você ter SAFs como o Cruzeiro hoje, que é uma SAF organizada, de uma família, enfim. Eu acho que o caminho, são dois caminhos, e aí a escolha é da associação, dos associados, da torcida, dessa votação, para que cheguem
numa boa escolha, né? Tivemos SAFs que acabou não caminhando, como foi a própria Vasco da Gama, que acabou não andando, a 777, e vários problemas aí. Então, você tem soluções e problemas dos dois lados. A escolha quem tem que fazer é a associação. Legal. Só para a gente seguir, mas ainda dentro desse assunto da SAF, eu prometo que é a última pergunta, depois a gente segue no resto do assunto. Você falou que o Flamengo tem números impressionantes. Então, e que, enfim, vai continuar tendo esse caminho de sucesso, que é a tendência mesmo, e eu acho que é uma unanimidade. Você acha que para os outros clubes do futebol brasileiro tentarem alcançar, e eu digo tentarem, porque às vezes mesmo assim não conseguem, a SAF é o principal caminho, de fato? Você ter o investimento de fora para você conseguir esses aportes, para você conseguir tentar nivelar essa diferença esportiva, financeira esportiva, né? Não, João, talvez eu não tenha me explicado bem. Eu acho que tanto a SAF como a Não, não, associação, sim, sim, sim. a organização do clube que é a coisa mais importante. Sim, Quem sim. escolhe se é SAF ou quem escolhe se é estatutário são os associados. Então, hoje nós temos dois cases fantásticos de clubes estatutários, que é o Palmeiras e o Flamengo. E nós temos o Cruzeiro hoje, que é uma SAF, o próprio Botafogo é uma SAF que já trouxe títulos importantes com um aporte financeiro muito grande. Então, assim, a associação que tem que entender o seu momento, ver qual que é o seu time para não cometer erros, mas eu acho que a organização, você criar gestões importantes das duas frentes, elas são muito favoráveis. O Flamengo virou especialista nisso. Legal, legal, legal. Vamos lá, O, Bernardão. o Galo, você acha que Flamengo e Palmeiras vão dominar o futebol brasileiro e até sul-americano durante muito tempo? E você A gente acha que o espera que Flamengo ainda pode disparar em relação ao Palmeiras? Isso falando em termos de organização, eu acho que o Flamengo tem um passo à frente, o Palmeiras muito organizado também, conheço bastante, trabalhei com o Anderson Barros durante um ano, conheço o seu potencial. O Palmeiras é um clube extremamente organizado também. Eu acho que o Flamengo ele tem a sua vantagem de ter aí, não sei quanto é hoje, 45 milhões de torcedores, que é um negócio assustador, né? Os outros clubes não têm essa questão. Então, se você pensar nisso, você acaba tendo a condição de que o Flamengo está um pouco à frente ainda em relação a isso. Boa, boa. E, Galo, agora falando sobre o Santos, cara, sobre o seu trabalho no Santos, queria saber como é que você define a sua passagem lá, porque você chega ali em 2023, acaba ficando marcado, talvez por ter sido o único dirigente, como sempre falam, né? Sempre que a gente escuta o pessoal de Santos falando sobre esse rebaixamento, sempre falam que você foi o único dirigente que se pronunciou, que falou sobre o rebaixamento depois que foi oficializado. Então, às vezes, você fica um pouco marcado por causa disso também, mas depois consegue montar o time que foi não só conseguiu o acesso, mas que foi campeão da Série B e acaba não ficando para 2025. O que você pode falar da sua passagem no Santos? Olha, eu cheguei, faltavam 17 jogos, o Santos até então tinha feito 22% de aproveitamento no campeonato, né? E depois eu acabei, depois do segundo jogo, vendo que o Aguirre, que é uma grande pessoa, um bom treinador, mas que especificamente para aquele momento no Santos não faria sentido mantê-lo pelo seu perfil que ele tem. Aí acabamos que fomos atrás de outros treinadores e acabamos ficando com o Marcelo Fernandes depois daquela vitória no jogo contra o Bahia. Sim. Nesses 15 jogos, pra você ter uma ideia, o Marcelo Fernandes fez 46%, ou 48% de aproveitamento, que é um aproveitamento do oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós tentamos absolutamente tudo dentro do possível, fizemos uma campanha incrível, ganhamos do Flamengo fora, do Palmeiras fora, ganhamos do Bahia, ganhamos do Goiás fora, empatamos com o Botafogo aí no Rio, era o líder do campeonato, empatamos com o Corinthians lá em São Paulo. Enfim, fizemos uma campanha digna de um Santos, mas não deu porque o anterior a nós foi muito fraco, foi muito baixo, e os adversários naquela reta final acabaram também vencendo. Então, aconteceu que logo depois do rebaixamento houve a eleição no Santos, 3 dias depois, mais ou menos, e o presidente Marcelo Teixeira me deu essa missão de fazer uma reformulação muito grande, pensar a Série B, como eu já vinha, né, tendo as duas frentes, pensar a Série A e pensar a Série C, você tem que estar preparado para tudo nessa função. E aí montamos um time praticamente um pouco custo e conseguimos ser vice-campeão paulista. O Santos não se classificava entre os 4 do Paulista há mais de, acho que 4 ou 5 anos. Perdemos um título por Palmeiras em 2 jogos muito iguais, ganhamos de 1-0 na Vila e perdemos 2-0 em São Paulo. E aí chegamos ao título da Série B.
né, com muita cobrança, com muita dificuldade, mas fomos campeões. Então, eu me sinto de cabeça erguida, eu devolvi o Santos ao lugar que ele queria. Aí o que aconteceu é que chegou um novo CEO e é claro que ele quis trazer a equipe dele, eu entendo absolutamente tudo, o Pedro Martins chegou e assumiu também a questão do futebol. E eu acabei saindo no dia 3 de janeiro desse ano e logo depois de um mês recebi esse convite do Botafogo que foi muito saudável para mim. Então assim, eu entendo que foi um ano, o Santos vendeu 345 milhões de reais na Série B, bateu o recorde de venda, desde o Marcos Leonardo até o Jair, foram vendas que eu fiz, e bateu o recorde do Grêmio, que era de 2022, de 102 milhões. Então foi um ano fantástico, título, um grande aporte financeiro em vendas de ativos e colocar o Santos novamente na Série A. Então me sinto de cabeça erguida e feliz por tudo que aconteceu. Uma curiosidade minha, como é que foi essa venda do Jair para o Botafogo? Recentemente o Texor estava dando uma entrevista e falou que o planejamento era de que o Jair fosse para o Botafogo, já pensando nessa ida para a Premier League depois. Como é que foram esses bastidores? Porque o Botafogo quis muito, tentou muito, né, o Jair. Tentou muito, né? Inicialmente eles tentaram antes lá o Joaquim, que acabei vendendo no meio Uhum. do ano para o México, mas depois tentaram muito o Jair, realmente um talento muito grande. Na verdade, na vinda viria também o Danilo Barbosa, né? A gente Sim. queria muito o Danilo Barbosa para esse ano, agora de 25 no Santos. Ele tinha sido meu atleta muitas vezes na seleção e é um jogador de potencial físico muito forte Sim. e teria uma característica bacana para o Santos. Então, ele, o Tiquinho e mais essa participação financeira. Bom, vendo que o Flamengo, o Botafogo veio em cima da gente, nós queríamos esses dois atletas e aumentou um pouquinho o valor para o Danilo não ter acertado com a gente, não chegou a um consenso. E é claro que o Santos deixou ainda uma participação caso no primeiro ano ele fosse para algum clube do grupo do Botafogo, sabe? Que são os Uhum. times lá de fora. Mas eu acho que foi bom para todo mundo. Ele é um talento, é um jogador que eu acho que facilmente vai chegar à seleção brasileira, porque faz tempo que eu não vejo um zagueiro com tanta qualidade como ele tem. Tem um bom biotipo, tem cabeça boa, uma família que ajuda ele. Torço para que dê tudo certo aí para ele. E como é que vocês viram a chegada do Tiquinho? Porque ele era um cara muito querido aqui no Rio, né? Eu que pude acompanhar um pouco mais essa passagem dele pelo Botafogo. É, a torcida até demorou para entender um pouco essa saída. E aí depois o pessoal do Botafogo, enfim, informou ali nos bastidores que o rendimento dele estava caindo um pouco e tudo mais, e viram uma boa oportunidade para tentar diminuir esse valor do Jair. Como é que foi essa ida dele para o Santos? Claro, você não chegou a vê-lo no dia a dia, no treinamento, que como você falou, você saiu no dia 3 de janeiro, mas você fez parte dessa negociação. Então, na verdade foi muito tranquila. Nós não tivemos. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, na verdade foi bem tranquila. Nós queríamos tanto Chiquinho como o Danilo, como eu te falei também. E aí, após essa situação, em janeiro, como você disse, eu acabei não tendo contato com ele. Mas ele era um jogador que ele jogou menos jogos no ano passado, no ano retrasado ele foi artilheiro do campeonato. Sim. E pela característica do que estava se moldando, ter um 9 ali de referência como ele, que fez bons anos no Botafogo, iria ajudar bastante. Agora, isso tudo eu só posso ir até o dia 3 de janeiro. Depois disso, eu não posso falar mais nada do que aconteceu, porque eu já não estava lá e não quero ser covarde com ninguém, porque você só Claro, consegue entender o que se passa dentro do clube quando você efetivamente está lá. Eu claro. acho que foi uma boa contratação e espero que ele tenha sucesso lá. Eu não sei, entendo muito o momento só. Justo, justo. Bernardão? O Galo, a gente está entrando na última rodada do Brasileiro, né? E aí tem o Santos também, que está ameaçado de rebaixamento ainda, apesar da vitória sobre o Juventude ter dado uma respirada, enfim, mas ainda tem uma chance de rebaixamento. E o Internacional, que está numa situação mais complicada, onde você passou por lá, né? Tem quase 20 anos, né? Que você foi treinador Sim, e foi campeão da Recopa Sul-Americana, né? sim. Queria que você falasse um pouco dessa reta final de brasileiro, principalmente nessa luta contra o rebaixamento, em que tem dois times grandes, campeões brasileiros, Sul-Americana, Libertadores, Mundial, né, nessa luta para escapar do rebaixamento. Esse momento é um momento bem difícil. Me lembro bem do que aconteceu em 23, quando você tem um time com essa envergadura, com essa camisa desse tamanho, como é o Santos, como é o Inter. Realmente, o elenco, a direção, a torcida sofre muito. Eu acho que o Inter tomou um revés importante no jogo contra o São Paulo aí na Vila Belmiro. Foi bem difícil. Nesse momento, o lado psicológico ele conta demais. E se você lembrar, em 23, nós tomamos 6 ou 7 do
Inter também, 6 ou 7 no Inter, você lembra disso aí? Então Foi foi uma 7 coisa que no Beira-Rio, né? 7-2, eu acho que foi um negócio assim que jogou a gente lá embaixo. Então foi um momento bem difícil e é claro, tudo pode acontecer. Eu acho que o Santos deu um passo importante nessa vitória contra o Juventude. Chegou num lugar ali onde aí jogando na Vila ele tem muito mais chance de ter, eu acho que talvez um empate já consiga estar fora da situação. Então eu acho que o Inter aí, o Vitória, o Ceará estão vivendo momentos, tirando o Vitória um pouquinho, mas acho que o Ceará também está num momento de declínio, né? Ele fez uma boa competição e nesse final ele acabou abaixando um pouco a guarda, né? E é perigoso, porque você chega, entra, fica próximo da zona de abaixamento, você vai dividir com grandes clubes também. Então, acho que, cara, tudo pode acontecer, a gente vai dar, acho que não tem nem como você dar qualquer tipo de palpite, em função da imprevisibilidade dessa paixão que é o nosso futebol, né? Você pega jogos onde você pensa que facilmente você vai vencer dentro de casa e não consegue. Tem outros jogos difíceis que você vai para o jogo fora de casa e coloca um pouco mais de força, de determinação e vence. Então, torcer para que ganhe quem for melhor nessa última rodada, né? E é o bacana do brasileiro de ter ainda uma última rodada onde a indefinição, ela, tirando a questão do título do Flamengo, né? A última rodada é a indefinição desse rebaixamento. Aí tem uma vaga na Libertadores ali direta entre Sim, Botafogo, sim. Fluminense e Bahia também, né? Eu queria ainda falando sobre o Santos, você acabou saindo, né? E não teve a oportunidade de trabalhar com o Neymar no Santos. Enfim, eu queria que você falasse um pouco do Neymar, o que você acha que ele tem condição de ir para a Copa do Mundo, enfim, como, o que você vê em relação ao Neymar? Bom, eu torço muito para que dê certo, né? Eu acho que ele é o único protagonista que nós temos hoje no futebol brasileiro de verdade. Ele precisa estar no melhor momento físico, ele está tentando fazer voltar num nível que ele não está ainda hoje. Acho que foi bacana ontem ele ter feito os 3 gols, foi importante para o clube, importante para ele. Mas eu acho que tem tempo, eu acho que ainda você tem aí para você chegar. Eu acho que o Brasil joga em março, um amistoso em Orlando contra a Croácia, se não me engano. Então você tem aí pelo menos 4 meses que você pode fortalecer o Neymar, melhorar a questão de velocidade dele, o cognitivo, melhorar as suas funções dentro de campo, como ele sempre fez. E eu torço para que dê muito certo. Eu acho que seria muito importante ter um cara do quilate dele dentro da Copa do Mundo, porque não é só o que ele agrega em termos de ser um craque que ele sempre foi, mas traz uma motivação para o entorno dele, chama uma responsabilidade que todas as vezes que nós ganhamos a Copa do Mundo, nós tivemos protagonistas, muito, muito mais do que só ter o Neymar. 2002, o último título, você tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, todos protagonistas em grandes clubes mundiais, Sim. mas protagonistas de verdade, né? Com as costas bem largas nesses clubes todos. Eu torço para que dê certo, que ele possa melhorar fisicamente, que ele possa encontrar o seu melhor futebol e possa ajudar. E tem 4 meses praticamente aí para uma última ita, na última data FIFA aí, para mostrar o seu potencial. Só para reforçar, o Brasil joga em março, dia 28, contra a França, em Boston, e depois dia 31 contra a Croácia, em Orlando, isso mesmo. É. Tá. E, Galo, você, enfim, o Bernardão falou, você não teve a oportunidade de trabalhar com o Neymar agora, mas você já trabalhou com vários jogadores geracionais, né? Assim, Sim. Alexandre Pato, Fernandão no Inter. Queria te perguntar se você lembra os melhores que você trabalhou, seja como treinador, seja como dirigente. Pô, cara, fica fácil, porque Deus me proporcionou uma questão muito boa, sou agradecido até hoje. Eu trabalhei com quase todos os jogadores, o próprio Neymar, trabalhei com ele na seleção, na Copa das Confederações também. O goleiro, o Ederson, foi uma descoberta nossa na seleção, o Marquinhos, o quarto zagueiro, o Léo Pereira, essa galera 96 aí, 97, Gerson, Thiago Maia, toda essa galera trabalhou comigo, e Douglas Santos, 93 aí, que eu descobri lá no Náutico com 16 Sim. anos. Então acho que eu fui abençoado de trabalhar com grandes jogadores, o próprio Rodrigo Caio, que foi um grande jogador que trabalhou comigo há muito tempo, Rafael Alcântara, enfim, foram muitos, sou muito grato, né, a própria equipe do Inter, do Santos, com o Robinho, David, um ataque fantástico, Ricardinho no meio campo, enfim, Preto Casagrande, Fabinho Soldado aí, que hoje comanda o Corinthians lá também, um grande amigo. Eu sou grato a Deus, porque se eu falar aqui, vai ter muita gente boa que eu pude trabalhar, mas sempre grandes profissionais, né? E cito um que hoje está na seleção, que talvez seja um dos maiores profissionais que eu trabalhei, que é o Marquinhos, o zagueiro do Paris Legal. Saint-Germain, desde jovem, muito, muito responsável. Trabalhei na seleção olímpica, gosto muito dele, do seu perfil,
do que ele pensa dia a dia como pessoa. É um cara com astral lá em cima, um líder nato, é um líder que às vezes não aparece, mas no vestiário ele realmente comanda. Torço muito para que ele, talvez até como capitão na seleção que tem sido aí, possa ajudar o Brasil a chegar a mais um título. Legal. Você falou de seleção olímpica. Queria falar um pouco também sobre essa sua trajetória na base. Quais funções exatamente você exerceu? Porque é isso, né? Você falou, você mesmo adiantou que você trabalhou em algumas funções na CBF, ali nas categorias de base. Teve de coordenador, teve de técnico da seleção olímpica. Quais foram as funções que você exerceu nesses dois? Foram 2 anos? Então, foram 2 anos e meio. Na verdade, eu era coordenador técnico de todas as seleções e eu era técnico da Olímpica. Mas a Olímpica, ela Hum. dependia, nesse ano que eu entrei, começou a Sub-17, que era essa geração do Marcos Felipe, goleiro que era do Bahia, que foi para fora Uhum. agora, do Léo Pereira, do Eduardo Bauerman, vamos lá, do Danilo Barbosa, do Kennedy, do Fluminense, deixa eu ver quem mais, do Natão, meia que estava no Atlético Mineiro, depois no Grêmio, essa geração Gerson, Thiago Maia, esses jogadores 9-7 aí também, que tiveram Legal. muito sucesso. Depois fomos para sub-20, né? E aí pegamos os jogadores um pouco mais velhos, nós nascidos 94 e 95, e a seleção olímpica era jogadores até 93. Então, onde eu fiz 34 jogos na seleção olímpica, ganhamos 25, se não me engano, e empatamos 9. Ganhamos todas as competições da seleção olímpica. Foi a primeira vez que um time olímpico iria fazer 40 jogos numa preparação de Olimpíada, né? Tinha certeza de que o Brasil teria grande condição de ganhar o título. Eu saí 11 meses antes da Olimpíada, e o mérito todo é de quem esteve lá dentro. É claro que dos 15 convocados abaixo de 23 anos, 13 já iam comigo há bastante tempo, então talvez eu tenha sido uma areinha nessa conquista aí, mas me coloco como muito feliz e parabenizo quem estava na época lá. Mas eu acho que alguma coisa positiva a gente acabou fazendo. Legal. E como O- você... Fala aí, Não, pode Bernardo. ir. Não, pode ir, pode ir. Não, vai lá, meu amigo, por favor. Não, é só porque eu queria falar um pouco também da base. Se eu não me engano, você era o treinador, corrija se eu estiver errado, você era o treinador da seleção sub-20 no Mundial de 2015, na final com a Sérvia, ou não? Não, Não, não não. era você, não. Eu entrei Não, depois da saída do Mundial. você entrou depois da saída do Mundial, tá. Era É, só para uma, tirar uma, essa. uma, 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 um ano antes, um mundial antes não se um sul-americano antes não se classificou, dois depois de mim também não, e eu consegui a classificação para o mundial. Você entra depois que o Emerson Ávila não consegue É, a classificação para o Mundial, no Sul-Americano, não é exatamente, isso? exatamente. Não, eu queria falar um pouco da base, da questão da base. O Mundial Sub-20 agora do Brasil foi muito ruim, né? A seleção não passou nem da primeira fase, enfim, ele perdeu para Espanha, Marrocos acabou sendo campeã e empatou com o México, enfim. O Sub-17 fez uma campanha, acabou ficando em quarto, mas em relação ao Sub-20 principalmente, já tem tempo que a seleção já não anda bem das pernas no Sub-20, né? O Micali esteve aqui com a gente, também falou que está preocupado com esse futuro da seleção brasileira em termos de sub-20. Queria que você também fizesse uma análise em relação à seleção brasileira sub-20 de uma maneira geral também, por favor. Bom, eu acho que a 20 sempre vai ter problema, até porque o Brasil é o clube exportador número um, né? A Argentina é o número dois. Você não consegue hoje ter jogadores convocados sub-20, porque o sub-20, os melhores estão jogando nos clubes principais, já estão vendidos para a Europa, os clubes não cedem esses jogadores melhores para você. Então o Brasil sempre vai ter problema no sub-20, isso aí é porque você é o cara que vende. Então você nunca vai ter os melhores efetivamente liberados por grandes clubes da Europa, nem por grandes clubes aqui do Brasil, porque os jogadores são os titulares nas suas equipes. E a regra da FIFA, você não tem necessidade de liberação de data FIFA, principalmente, para você poder trabalhar mais com esses atletas, somente em competições que não tem chancela FIFA. Então, assim, fica difícil, eu entendo o que ele falou, mas eu acho que tem uma coisa que eu vejo pouca gente falando, eu acho que eu até falei numa entrevista há um tempo atrás, que é a quantidade de jogadores hoje que foi liberado pela CBF, jogadores estrangeiros para jogarem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que são 9 agora, né? São 9, se não me engano, são 9, e os clubes brasileiros aí você vê uma média de 12, 13. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Porém, o Brasil não teria essa necessidade de ter tantos jogadores estrangeiros jogando no seu país. Por quê? Isso aí foi muito bom para o Japão lá atrás, foi muito bom para a China, para a própria Arábia Saudita. Porém, nós estamos fortalecendo os jogadores melhores aqui no nosso entorno, argentinos, uruguaios, paraguaios, equatorianos, colombianos,
e nós estamos esquecendo, deixando um pouco de botar o que era antigamente. Se você pode jogar com 3 estrangeiros e pode ter até 5 no seu elenco, você vai se voltar totalmente para a base, porque sempre foi assim. Então, a partir do momento que você tem 13, 14 jogadores no seu elenco estrangeiros, você deixa a base um pouco de lado. Você não tem tanta necessidade de ir lá buscar jogadores que sempre foram e sempre foi a grande estrutura do futebol brasileiro. Então, eu acho que, por ter trabalhado lá, ter entendido tudo isso, eu acho que esse é um pequeno problema que a CBF poderia resolver. E eu acho que os jogadores são muito bons, sul-americanos, um custo-benefício baixo para o futebol brasileiro hoje. O futebol brasileiro hoje ele é a potência financeira na América do Sul, porém esse formato atrapalha muito a nossa formação. Você, em vez de 13 estrangeiros, você poderia ter 5 e os outros 8 serem oriundos da base. Queriam acontecer com 2 ou com 3, mas você ia estar dando a atenção que a base realmente sempre teve. Eu acho que esse é um detalhe extremamente importante, que cito que o presidente da CBF poderia pensar nisso aí, porque nós somos o pentacampeão do mundo, nós não temos a necessidade, o Emirados Árabes tem, a Arábia Saudita tem, a China tem, o Japão, a Tailândia, mas o Brasil não tem a necessidade de ter um leque tão aberto, uma quantidade tão grande de estrangeiros. Galo, tem uma tese que fala muito, que às vezes ou conversa muito com isso que você está falando, ou diverge muito com isso que você está falando, que o Brasil hoje em dia está atrás, principalmente de países europeus, ali talvez Marrocos entre nessa equação também pelo histórico mais recente, que o Brasil está atrás na formação de talentos. E aí fala-se muito também da carência de meio-campistas na seleção brasileira, no futebol brasileiro. Você concorda com essa tese? Acha que não? Acha que o problema pode estar em outro lugar, talvez na utilização por parte dos treinadores? Enfim, o que você acha em relação a isso? Eu acho que eu vi muitos problemas na época que eu passei na base, na gestão da base, né? Efetivamente, nós temos um grande adversário, que é nas categorias de base toda, na 15, a Olímpica, que é o Uruguai, e não é a Argentina. O Uruguai sempre foi jogos incríveis, difíceis de ganhar, uma dificuldade muito grande. Eu peguei um avião, fui lá ver o que é que o Uruguai estava fazendo, porque com 4 milhões e meio de habitantes e a gente com 230, como é que os caras conseguem bater de frente com a gente ganhando campeão de tudo? Eu fui ver que eles jogam muito menos jogos que os nossos jogadores de base. Eu vi que os treinadores, ex-atletas e também caras formados juntos podem trabalhar melhor essa questão, mas que esses caras ficam 10, 15 anos dentro de um clube e trabalhando efetivamente o que a técnica do futebol pede. Então, aqui no futebol brasileiro, o que acontece é o seguinte: o treinador chega na sub-15 de um clube, ele quer ganhar 5 competições para passar para o sub-17, e a gestão passa. Aí ele ganha 2 na sub-17, ele passa para o sub-20. Então, quer dizer, não existe uma continuidade de trabalho, não existe uma qualificação técnica para que esse jogador melhore como atleta e não ganhe competição, mas também vem atrás do outra coisa que a gente conversou antes. Um clube com estatutário, ele entra por 3 anos, 4 anos aí, quando ele sai, muda-se absolutamente Sim. tudo. Maneira de jogar, sistema de jogo, um plano de negócios para a base, muda-se tudo. Então, quer dizer, essa aí é inviável que você possa manter um padrão, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande defeito da gestão de base. É você não criar um padrão, diminuir muito o número de jogos, principalmente para o sub-15, onde você faz a base da base, que é você melhorar o seu atleta, melhorar o seu conhecimento, domínio, passe, mudança de sistema, uma série de configurações que você tem que fazer, em detrimento a você jogar 60, 70 jogos, ter 5 títulos, porque a hora que acabar o ano os caras vão te cobrar isso, entendeu? Entendi. Entendi, faz sentido. E como é que você acha que dá para clubes e confederação dialogarem juntos em prol de uma mudança, de uma melhora? A CBF não tem o que fazer em relação à base. Absolutamente não tem o que fazer, a não ser que crie regras específicas para isso. O formador é o clube. A CBF pega um atleta e fica com ele por 10, 15 dias e vai disputar competições. Quem tem que focar na formação são os clubes. Não tem como a CBF montar, nós vamos jogar desse modelo CBF. E os clubes se adaptarem a isso. Não existe isso. O Brasil é um país continental. É a mesma coisa que você falar isso na Europa. Nós temos uma França aqui dentro, nós temos Estados Unidos, nós temos uma Inglaterra, nós temos uma Itália de tamanho. Então,
as regiões, elas são interdependentes, os estados são dependentes de um formato de jogo único. Então, isso nunca vai acontecer, a CBF não vai conseguir fazer isso, e ela não tem muita responsabilidade, porque ela é o produto final. Ela precisa da melhora dos clubes, aí montou a CBF Academy, uma série de coisas para você qualificar os profissionais, para que lá na frente ela possa absorver em pequenas competições, né? Não se tem muito o que fazer. E você falou do número de jogos. Será que a CBF não conseguiria entrar nessa parte? Isso que eu fiquei imaginando. Quando você falou, o Uruguai joga menos jogos, aqui no Brasil tem muitos jogos base, sub-15, sub-17. Talvez essa questão do calendário não entre nesse leque da CBF, ou você acha que é algo que tem que partir mais dos clubes, às vezes, de não participar de certas competições? Agora, por exemplo, o Flamengo não vai participar da Copinha, né? Então, na verdade, é isso que acontece. Ou o estatutário, ou o dono da SAF, o dono do clube, ele tem que ter esse entendimento. Boa. O que acontece até então é que o estatutário, ou o dono da SAF, ele quer apresentar oito, oito competições ganhas numa uma categoria, cinco na outra, três na outra, entendeu? É ele ter esse entendimento, que é um entendimento interno que a CBF tem de uma melhoria muito grande, que é de você diminuir o número. Eu cheguei no Atlético Mineiro em 2018, não vou falar categoria, teve uma categoria que jogou 71 jogos. Eu falei, Caramba. como é que é a história? 70 e treina quando? E qualifica o menino quando? E melhora ele com a psicóloga tanto, com o assistente social quando? 71 jogos é mais que um time profissional. Então, assim, não faz sentido. Eu, quando era um atleta de base, eu me lembro e falo isso com muita gente, eu nunca joguei no meio de semana. Então eu tinha tempo para treinar, para melhorar como atleta, né? A formação antiga ela é muito mais qualificada em termos de condições técnicas do que hoje. Hoje a força tomou conta do futebol, é um produto diferente, mas a formação estava muito em cima disso, você ter tempo para que esse atleta ele melhorar as suas funções. Boa, boa. E para fechar, Galo, eu queria falar especificamente sobre a formação de meio-campistas. Quando a gente olha a seleção brasileira hoje, eu acho que a defesa está bem formada, eu acho que o ataque, a gente tem várias opções de muita qualidade, centroavante, ponta esquerda, ponta direita. Mas meio-campista eu acho que é um problema que o futebol brasileiro tem passado. A gente tem muitas opções de volantes, talvez, né? E volantes de características parecidas. Aquele camisa 8 ali, que gosta de partir desde trás, armando o jogo, tem a qualidade para chegar na frente também. Mas o meia de criação, o camisa 10, que sempre foi a principal qualidade do futebol brasileiro, parece estar em falta. O que você acha em relação a isso? Não, eu acho que sim, eu acho que é uma fase que está passando, que deve passar, mas nós estamos vivendo um momento de uma baixa nessa posição. Nós estamos vivendo um momento em que nós também, alguns clubes se igualaram muito à questão de você exercer uma posse de bola exacerbada, né? Acho que a posse de bola nunca foi a característica do Brasil. Quando você traz a posse de bola para o Brasil, você perde o que ele tem de forte, o que ele vende, que é o man-to-man, né? A gente não pode pensar num Zico devolvendo a bola para trás toda hora, um Sócrates, um Neto, um Raí. Então, essa posse de bola exacerbada ela traz para o meio um conforto muito grande, que antigamente não acontecia. Então são formatos e escolhas que cada clube tem que fazer para você. Não, eu quero um técnico que tenha posse de bola, você deve ter jogador para isso. Então, eu acho que essa questão nesses últimos anos, né, uma cópia que a gente tentou fazer de um Barcelona que só mudou porque não conseguia ganhar do Real Madrid, que tinha a transição mais rápida do mundo, e aí criou-se um modelo de jogo bastante interessante, mas eu acho que não é um modelo que o futebol brasileiro sempre pautou. O futebol brasileiro sempre foi transição rápida, jogadores de qualidade, de pegar essa bola e jogar para frente, de ter o um contra um nas laterais e ter um jogo um pouco mais rápido de agressividade, jogar em cima dos nossos Vertical. adversários. Bastante vertical. Fez o que o Brasil até hoje ser o maior vendedor do mundo em função disso, de ter o atleta que faz a diferença nesse um contra um, man-to-man, que sempre foi a máxima do futebol brasileiro. Legal, legal, Galo. Queria te agradecer, cara, pela presença, por compartilhar a sua experiência, todos esses ensinamentos com a gente. Eu acho que ficou bem legal, um conteúdo bem legal, um conteúdo vasto, assim. A gente conseguiu falar de SAF, conseguiu falar de associativo, conseguiu falar de base, conseguiu falar de futebol brasileiro atual, conseguiu falar de craques do passado também. Bernardão, se quiser complementar aí.
Não, eu queria agradecer o Galo. E aí, rapidinho, já que ele tá morando nos Estados Unidos, Major League Soccer tá no seu radar também? Eu tive a possibilidade, quando eu trabalhei na CBF, de conhecer todo mundo da Confederação Americana. Tem alguns amigos aqui que trabalham em outros estados, que eu mantenho contato. E é claro, isso aí pode sim acontecer. É só o momento que nós estamos vivendo, que é um pouco mais difícil. Mas pode sim, pode acontecer. É sempre uma saída. Boa, boa. Galo, obrigado, tá? Tá bom, obrigado a você. Valeu, Galo. Obrigado pela presença. Foi um show de bola a conversa. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Valeu.